Bom dia, meu caro amigo Jorge Soares e ouvintes da Rádio Clube. É um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O senhor declarou há pouco que o Santa venceu as críticas e a desconfiança, pois não? Pois é, Jorge. A gente, como todos sabem, a gente assumiu o clube numa dificuldade enorme ainda em novembro de 23. Nossa diretoria muito unida, né? A gente fez um trabalho aí com muita tranquilidade, muita calma, sabendo das dificuldades que iríamos ter à frente. Encontramos o clube, talvez, na pior situação de toda a sua história. Mas o fato, e graças a Deus, em primeiro lugar, e ao trabalho dessa diretoria, do nosso Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Patrimonial, nossa diretoria executiva, nosso vice-presidente, enfim, todos aqueles que deram aí o seu tempo, o seu trabalho para ajudar o Santa Cruz. Eu acho que esse primeiro momento foi muito bem realizado. A gente conseguiu, lembrando que a gente, quando assume o clube, o time estava sem série ainda. Então a gente conseguiu disputar a Série D, conseguimos chegar a uma final no campeonato mais difícil dentre as 4 séries, não tenho dúvida que é a mais difícil. São 64 clubes, 3 mata-matas, um campeonato muito complicado, a verdade é essa. E conseguimos chegar à final, né? Subiram 4, e é que eu sempre digo, são 4 campeões, que o importante é ter o acesso. Chegamos à final e fomos vice-campeões brasileiros, quer dizer, um feito histórico, e aí colocamos o Santa Cruz na Série C, né? Graças a Deus, espero que esse pesadelo nunca mais nós tenhamos de disputar uma Série D, né? Lembrando que nesse ano foram 64 clubes, e no próximo ano, em 2026, serão 96 clubes. Então ainda um funil muito maior, se tornará muito mais difícil ainda. Então eu acho que foi um momento importantíssimo do nosso acesso. Então eu acho que esse foi um grande feito, né? E falando um pouco da questão administrativa, conseguimos colocar a casa em ordem. Todos sabem que a gente pegou o clube com algumas folhas atrasadas, 6 para ser mais exato, ainda ia entrar o 13º, o time estava numa situação caótica, né? Com apenas 3 jogadores no elenco. Enfim, conseguimos administrar isso tudo e colocar a folha em dia, não só dos jogadores, né? Fizemos um time, um elenco, né? Com mais de 30 jogadores, conseguimos estar todo mundo em dia, inclusive a parte administrativa do clube, nossos grandes colaboradores, nossos funcionários e também pessoas jurídicas e físicas também estão todos em dia. Então isso, apesar de ser obrigação, nos deixa muito orgulhosos por saber que há muitos e muitos anos isso não acontecia no clube. Então eu acho que esse é o retrato simplesmente do esforço, do trabalho e do empenho daqueles que estão à frente do Santa Cruz hoje em dia. Foi difícil, presidente, conseguir administrar todo esse processo de restauração do clube sem bater de frente com a oposição? Pois é, eu acho, Jorge, que, em primeiro lugar, sem nenhum demérito, eu não costumo dar nota em clube dos outros, em direção de um clube dos outros. Eu acho que mundo afora, né? Você administrar com dinheiro em caixa, seja no futebol, seja na sua empresa, indústria, comércio, com toda certeza é bem mais fácil, né? Então eu sempre brinco, né? Você comandar um time da Premier League na Inglaterra deve ser uma delícia, né? Porque é dinheiro sobrando, como se diz. Agora a gente estava numa situação, né, na pindaíba, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Então, uma situação de muita dificuldade, além de que, né, 250 milhões de débito escrito na recuperação judicial. Veja, com relação à oposição, Jorge, o que é que eu posso falar? Inicialmente, quando a gente forma a chapa, a gente conseguiu, num momento histórico, ter uma eleição por aclamação, onde conseguimos colocar todas as correntes divergentes do clube na mesma chapa. Um feito que eu diria histórico. Perdão mais uma vez. Um feito que eu diria histórico, né? Porque você juntar todo mundo no momento daquele. Mas eu dizia, né, que aquele momento era primordial para o Santa Cruz sair do buraco, porque o Santa Cruz não aguentava mais essas brigas paroquiais, essas brigas internas, que levaram, ao longo dos anos, o Santa Cruz a essa situação. Por outro lado, viria a questão da SAF, o que eu sempre disse que seria, ao meu ver, a salvação do clube. E eu digo isso, eu repito várias vezes, que eu digo isso com muita tranquilidade, porque isso para mim é uma questão conceitual do futebol brasileiro e mundial. Não é o Santa Cruz. Qualquer clube do futebol brasileiro, ao longo dos anos, o tempo vai mostrar, só se sustentará com a SAF, com estrutura profissional.
Eu vi, inclusive, recentemente, você sabe que aqui no Brasil, todos dizem que tem 2 clubes hoje que são viáveis financeiramente, né? 2 grandes clubes, que é o Flamengo e o Palmeiras, e os demais estão numa certa dificuldade, vamos dizer assim, financeira. Mas eu próprio vi uma declaração da presidente do Palmeiras, a que eu tenho muito respeito, de que ela defendia uma SAF no Palmeiras. Veja bem, no Palmeiras. Você imagine clubes menores, clubes médios e menores, ainda mais na realidade do Nordeste, onde a renda média é muito menor, e o nosso clube, né, com débitos gigantescos do jeito que a gente tinha. Então, eu sempre disse, era importante ter a unidade naquele momento, para que a gente tivesse uma eleição, juntasse todo mundo numa chapa só, até para que a gente conseguisse dar tranquilidade aos possíveis futuros investidores. Porque investidor não quer colocar seu dinheiro, né, numa situação de briga de guerra, seja isso em qualquer setor. Então, quando a gente apazigua o clube, dá tranquilidade, isso facilitaria o segundo passo. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu a várias mãos, aquele momento, nesses 2 anos aí, 1 ano e meio, vamos lá, eu acho que o clube está com muita tranquilidade, todo mundo trabalhando na mesma linha. Agora, chega o momento da SAF. O momento da SAF é um momento histórico, né, para o Santa Cruz. A gente conseguiu a melhor proposta, no meu entendimento, a melhor proposta do Brasil, e aí os números mostram, né, com isso. E na última reunião do Conselho Deliberativo, que nós convocamos, o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa, convocou, a gente teve a aprovação de 96% dos presentes. Então foi uma grande vitória e acho que estamos no caminho certo para que a gente consiga constituir nossa SAF dentro em breve. Essa união, presidente, não foi apenas na sua eleição. O senhor conseguiu manter essa união do clube durante toda a gestão. Pois é, eu acho que é isso. Eu acho que isso foi um grande mérito, né? Grande mérito. Porque veja, quando todo mundo trabalha no mesmo sentido, trabalhando, dando seus esforços, e o futebol brasileiro é muito disputado, você sabe. Então já é muito difícil alcançar os objetivos. Imagine você numa casa onde todo mundo briga. Então a gente conseguiu apaziguar, né, os ânimos, conseguiu trabalhar com todo mundo no mesmo caminho. E a questão da SAF é uma questão que espero que a gente aprove também com esse percentual, esse grande percentual que tivemos no Conselho, de 96%. A gente já convocou a AGE, que é a Assembleia, que é o órgão máximo do clube, vai ser a Assembleia Geral Extraordinária, que é a Assembleia Geral dos Sócios, para o dia 30 de novembro, onde todos os sócios em dia, com mais de 1 ano de associado, terão direito ao voto. Então, assim, vai ser também um momento histórico e que eu espero também que a gente tenha uma ampla maioria, uma maioria histórica, para que a gente tenha essa aprovação. Daí, volta para o Conselho Deliberativo, né? Ratificar essa votação, que logicamente a gente teve 96% no primeiro momento, então a gente espera que também tenha uma ampla aprovação. A partir daí, é o último passo, é a gente procurar a Justiça, né, a RJ, para 2 momentos. Primeiro, para ratificar nossa SAF e o juiz, né, autorizar, né, aprovar todo esse processo que nós fizemos internamente, e aí a SAF estaria constituída. Em paralelo, tem a questão também que está incluído na questão da SAF, é a questão da recuperação judicial, onde nós temos aí um débito escrito na ordem de 250 milhões e que nós não tínhamos a menor capacidade, a menor expectativa em fazer esses pagamentos, a não ser com um aporte de investimento de uma SAF. Então, com esse investimento que será feito, esse aporte pela SAF, a gente com esse recurso vamos quitar, a palavra é quitar, todos os débitos com nossos credores, né, zerar o débito e o Santa Cruz recomeçar a sua vida, né, sem dever a ninguém, recomeçar com a administração moderna, profissional e equilibrada. Então isso tudo está no nosso radar, acho que estamos muito, muito bem encaminhados e com toda franqueza, Jorge, o que é que eu posso lhe dizer? Eu sempre fui muito otimista e sempre tive muita fé em Deus. E sempre esperei por esse momento, achando que a gente teria condições de chegar nele. Quando a grande maioria, até as pessoas que trabalham no dia a dia do futebol, aqui dentro de Santa Cruz até fora, achavam uma coisa impossível de acontecer, né, pelas mazelas, pelas dificuldades que o Santa Cruz vinha
vinha passando ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que isso tudo vai coroar, né, num curto espaço de tempo, porque serão em torno de 2 anos ainda de gestão, onde nós, espero, né, que estamos acertando e tirando Santa Cruz desse buraco, virando essa página que eu costumo dizer, uma página nefasta da história do clube. A prioridade agora, presidente, é resolver as pendências com a RJ, não é isso? Isso, é aprovar o nosso plano de pagamento, né, quitar os nossos credores, quitar todo mundo, zerar o nosso débito,